Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma leitura hoje no livro de Provérbios, capítulo 30, e eu vou ler do versículo 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: duas coisas peço que me deis, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos por cada uma dessas irmãs que estão presentes, por todos aqueles que vão nos ouvir através do vídeo, e que o Senhor acuda a cada um na sua necessidade específica. Muitas vezes, cada uma dessas pessoas tem demandas que não ousam compartilhar com pessoas, mas que estão continuamente diante de Ti em oração, clamando para que haja respostas e para que o Teu nome seja glorificado naquela situação. Que o Senhor entre com a providência, que o Senhor mande respostas, e nós já dizemos amém para o como o Senhor fará nessa situação específica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas irmãs, nesses dias a gente fez um pedido de oração à igreja por uma prima irmã que passou por um momento, está passando por um momento bem complicado. Essa prima, ela aniversariou esses dias. Nós temos a mesma idade, com uma diferença de 6 meses e 2 dias. Ela fez 71 agora, no dia 15, e eu faço em dezembro. E ela recebeu uma caixa de chocolate de presente. Coisa comum, coisa normal, as pessoas recebem presentes e tal. E ela desceu do prédio para receber a caixa de chocolate. E lá o entregador disse: olha, agora a senhora vai ter que pagar a taxa. E ela trouxe o cartão. Hoje ninguém mais usa dinheiro, todo mundo só usa cartão, é no débito, é no crédito, enfim. E aí ela desceu com o cartão, passou na maquineta, ele digitou lá. Resultado: chegou para ela uma dívida de 20 e tantos mil reais. Então ela ontem foi à polícia, fez o registro da queixa, entrou com ação para tentar reverter a situação. E eu queria que vocês adotassem minha prima Cristina em oração. Eu fiz o pedido no grupo, nos grupos da igreja, mas que nós possamos estar atentas. O Coisa Ruim, ele tem se especializado em ações malditas para enganar, se possível, os eleitos de Deus. E eu já estou hoje oferecendo esse culto em ação de graças pela resposta de Deus para esta situação. Amém? E hoje eu queria trazer essa instrução à igreja, que nós sejamos gratos, no caso aqui, gratas. E temos vivenciado uma pandemia de insatisfação sem precedentes. As pessoas mal conseguem uma resposta da parte de Deus, já estão com outra demanda em curso, já estão querendo, já se esquecem daquilo que receberam, se esquecem sobretudo
de render graças. Em sua sabedoria vinda do alto, o autor de Provérbios traz a percepção da suficiência nos versículos que nós lemos. O dicionário, dentre outras coisas, diz que suficiente é o quanto baste, nem mais, nem menos. Creio que esta é uma lição oportuna para o nosso tempo de tanta competição, de tanta insatisfação, de tantas exigências, de tantas demandas. As pessoas em várias áreas da vida querem bater a meta. Quem já não ouviu essa expressão? Muito usada na linguagem do comércio e das grandes corporações. Outro dia, eu atendi uma pessoa que falava sobre o estresse experimentado pelas exigências por parte dos seus superiores no local de trabalho, em bater a tal meta. Essa pessoa falava da angústia sentida e das noites de sono por causa da exigência, sob pena de ser demitida. Nos versículos citados, o autor do texto faz 2 pedidos ao Senhor que remetem à suficiência e deveríamos considerar em nossas orações. Em primeiro lugar, a suficiência da palavra empenhada e proferida com retidão, sem mentiras ou falsidade. Ou seja, ele pede que o Senhor mantenha longe dele a falsidade e a mentira. Ninguém se livra de uma coisa dessa. É preciso que estejamos continuamente clamando ao Senhor por libertação, por livramento, por atenção nas coisas que ouvimos. Em segundo lugar, ele fala na suficiência no ter. E ele diz: não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu fosse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. 2 situações que nós precisamos estar colocando continuamente na presença do Senhor. E isso nos leva a algumas reflexões. Em primeiro lugar, a suficiência gera gratidão, e o inverso também é verdade. O salmista fez aquietar e sossegar a sua alma como a criança desmamada nos braços de sua mãe. Como a nossa alma é exigente, sobretudo a alma daqueles que têm vivido no nosso tempo. Mal a pessoa consegue uma coisa, já está na agonia para conseguir outra e mais outra. Há uma insatisfação patológica, ou seja, doentia. Estamos sempre às voltas tentando satisfazer um desejo, um anseio. E em geral acabamos metendo os pés pelas mãos para conseguir tal intento. Estamos sempre recomeçando, seja um novo dia, mês ou ano, e começar agradecendo é algo agradável ao Senhor. Foram tantas dádivas e até aquilo que não foi tão agradável de se viver, veio como bênção disfarçada. Presta atenção a isso, é sério demais. Caso não tenhamos descoberto o propósito ainda, logo logo descobriremos. Nada na vida de um servo de Deus é obra do mero acaso. Há sempre um propósito restaurador e edificador da parte de Deus em todas as coisas. Em segundo lugar, a ideia de suficiência trazida a nós pelos versículos nos ajuda a compreender que nos cansamos demasiadamente correndo atrás do vento, como disse o mesmo autor em outro momento. Ele pede ao Senhor 2 coisas. A primeira: mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Aqui também ele nos remete a um tipo de suficiência, a suficiência da palavra proferida e empenhada com retidão. Quanta falsidade, quanta mentira, até mesmo em nosso meio. O negócio está feio. Ultimamente as coisas estão difíceis demais. A gente nunca sabe em quem acreditar verdadeiramente. É impressionante o quanto se mente compulsivamente, das mínimas às grandes coisas.
Há uma crise de confiabilidade sem precedentes. Falta suficiência de um falar sincero, honesto, onde o sim seja sim e o não seja não. Sobre isso, Jesus ordena de maneira enfática: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tiago, no capítulo 5 da sua epístola, versículo 12, faz a seguinte recomendação: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Que as coisas ditas sejam exatamente o que elas dizem ser. Aí vem o segundo pedido do autor de Provérbios. E ele diz: não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Esse outro pedido é de uma lucidez que impressiona. O que tem em demasia pode desdenhar de Deus, orgulhoso pelos muitos haveres e conquistas. O que tem de menos pode vir a roubar, envergonhando e desonrando o nome do Senhor. Por isso o autor do texto pede suficiência. Peçamos suficiência em todas as áreas. Mas quando eu digo todas as áreas, é em todas mesmo. O apóstolo Paulo traz mais luz à questão, dizendo: a minha suficiência vem de Deus. Ou seja, apenas o quanto baste, nem mais, nem menos. Que possamos clamar assim nas nossas orações, em absolutamente tudo. O que é que essa breve meditação nos ensina no dia de hoje? Em primeiro lugar, que busquemos também nós um falar confiável, que o que dizemos seja o quanto baste, que haja suficiência no nosso falar, que busquemos a suficiência no ter, nem mais nem menos, apenas o quanto baste. E em terceiro lugar, que possamos dizer como o apóstolo Paulo: a minha suficiência vem de Deus, porque a sua graça nos basta. Amém? Amém. E eu queria fazer um compartilhamento aqui com vocês de algo que, enquanto eu estava ali, me veio à mente. Era uma história que meu avô contava. Alguns conhecem uma história assim, e ele contava que precisamos estar ligados. Claro que ele não dizia, não usava essa palavra, porque ele nem sabia o uso que se dá a essa palavra no dia de hoje, nos tempos de hoje. Mas ele costumava chegar lá em casa, normalmente nas sextas-feiras, vindo do engenho, 90 e tantos anos, vinha sozinho, e vinha lá para casa, passava na feira de Vitória, comprava algumas coisas, deixava algumas encomendadas e tal, e vinha lá para casa, comeu peixe, que tinha que ser peixe de escama, pirão de peixe. E quando meu avô chegava, eu parava tudo. Eu ia escutar as conversas do meu avô. E uma das conversas, eu vou partilhar com vocês, ele costumava contar essa história e dizia: qual o melhor da galinha? Aí, ele dizia: o ovo. E ele contava a história de um certo capataz de uma fazenda, que o dono, para experimentá-lo, fez essa pergunta a ele: qual o melhor da galinha? O capataz respondeu: o ovo. 10 anos depois, ele se dirigiu à mesma pessoa e perguntou: com o quê? O capataz disse: com sal. 10 anos depois. O cara estava ligado, não estava? E ele disse: você vai trabalhar comigo para o resto da vida, porque você está ligado, você está atento
E eu preciso de pessoas confiáveis e atentas aqui na minha fazenda. Então, que possamos aguçar a nossa atenção. Prestemos atenção às coisas. Hoje ninguém presta atenção a nada. As pessoas vão passando, vivenciando determinadas coisas e já vão se ligando noutras, e aquilo já não tem mais importância. Que estejamos ligados. Nada chega ao nosso conhecimento por obra do mero acaso. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.